PL do aborto, quais são as verdades e o que é narrativa nesse projeto de lei que furou a bolha e tem pautado o debate nacional nos últimos dias. Nesse vídeo definitivo, eu vou te explicar detalhadamente do que se trata o projeto para que você tenha uma opinião clara e saiba defender o seu posicionamento apenas com verdades, sem as narrativas. Se você quer entender tudo sobre esse assunto, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, num formato completamente diferente, um vídeo dedicado ao PL do aborto para você entender efetivamente do que se trata. Eu vou te explicar tudo com muitos detalhes, muitas informações baseado no que saiu na mídia, com várias fontes diferentes. Mas para isso eu vou ter que te pedir uma coisa muito importante. Esse assunto é praticamente um tema proibido aqui na internet, em especial no YouTube. Então para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, para que todos fiquem bem informados e de fato possam ter uma opinião baseada em fatos, não em narrativa, eu vou precisar da sua ajuda, do seu like, do seu compartilhamento, do seu comentário e, claro, da sua inscrição aqui no canal. Então vai lá embaixo, clica no botão vermelho, se inscreve no canal e você vai estar ajudando essa mensagem a chegar no maior número possível de pessoas. Posso contar com a sua ajuda? Valeu, obrigado de coração e vamos seguir aí com tudo que nós precisamos saber sobre esse PL. Primeiramente, vou mostrar aí para vocês as manchetes que têm circulado aí pela mídia para você entender como esse assunto furou a bolha. O Estadão diz assim, ó: milhares protestam na Paulista contra a PL que pune aborto em caso de estupro. Abre aspas, criança não é mãe, fecha aspas. Ou seja, muita gente se manifestando contra esse PL. Mas tem motivo para isso? A gente vai entender tudo. Poder 360 diz assim, ó: PL do aborto é injustificável, diz Nízia Trindade, que no caso, ministra da Saúde. Carta Capital: CNBB sai em defesa de projeto que equipara aborto a homicídio. Então aqui nós temos também defensores do projeto, no caso ligado à Igreja Católica. Portal MSN diz assim: PL 1904 ameaça crianças e mulheres vítimas de estupro. Será que é isso mesmo? CNN diz assim: projeto do aborto, Lula diz que é insanidade punição maior à vítima do que a estuprador. E por último, o site da Câmara dos Deputados, efetivamente com a manchete do PL, o que ela diz: Câmara aprova urgência para projeto que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. Nessa última manchete nós temos o primeiro ponto a ser destacado. No Brasil, nada foi alterado, pelo menos até o momento, com relação ao aborto. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi a urgência do projeto, para que ele tramite mais rápido, não passando pelas comissões especiais ou específicas da Câmara dos Deputados e seja discutido diretamente no plenário, para ser votado, aprovado ou rejeitado. Nas outras manchetes você pode perceber claramente várias informações, tanto favoráveis quanto contrárias, o que tem confundido a cabeça da maioria das pessoas que quer se informar sobre esse assunto. Mas aí surge uma grande questão: em qual parte do ordenamento jurídico brasileiro consta o aborto? Bem, o aborto consta no Código Penal, que é de 1940. Pois é, não consta na Constituição especificamente. E neste Código Penal, o aborto ele é proibido em alguns casos e permitido em outros casos. Para você entender, olha só, aborto proibido, ou seja, é considerado crime em 3 artigos, no 124, no 125 e no 126. Nesses 3 artigos, o aborto é considerado crime. E as penas, se você der uma olhada, elas são consideradas relativamente leves. No artigo 124, que diz assim, ó: aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, ou seja, a própria mãe, a própria grávida, gestante, provoca o aborto ou permite que uma outra pessoa faça o aborto nela. Isso é considerado crime no Brasil no atual momento e a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Isso está em vigor até o momento. No artigo 125 diz o seguinte: aborto provocado por terceiro. Olha como é que isso aqui é importante. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, talvez o crime mais grave de todos aqui. A mãe não queria, a gestante não queria abortar e simplesmente alguém foi lá e fez esse aborto contra a vontade. Aí a pena sobe bastante, de 3 a 10 anos. E no artigo 126, aqui
também muito importante, continua sendo aqui aborto provocado por terceiro, diz assim, ó, provocar aborto com o consentimento da gestante. Então aqui nós estamos falando especificamente da pessoa ou da equipe médica que vai realizar o aborto. Nesse caso, a pena de prisão é de 1 a 4 anos. Então, nesse caso, qualquer pessoa, pode ser médico, enfermeiro, parteira ou qualquer pessoa que praticar o aborto com o consentimento da mãe, da gestante, pode pegar uma pena aí de 1 a 4 anos. Entendeu esses 3 artigos do Código Penal? Pois muito bem. Em que situação, então, no Brasil, o aborto é permitido? Aborto legal no Brasil entra no próprio Código Penal, no artigo 128, que diz assim, ó, não se pune o aborto praticado por médicos, ou seja, neste caso, o aborto ele é legal, ele pode acontecer. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, aquela gestação é de extremo risco para a mãe e não existe outra forma de salvar a vida da mãe senão provocando o aborto. Então, o Código Penal de 1940 permite que o aborto seja realizado no hospital, no SUS, com médico, tudo da melhor forma possível. Mas aí tem um segundo ponto, e esse é o que está gerando a maior confusão em todo o país. Aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Esse é o principal ponto que tem gerado o debate. Se liga aqui, ó. Se a gravidez resultar de estupro e o aborto é precedido de consentimento da mãe ou, quando incapaz, de seu representante legal. Ou seja, a mulher foi estuprada. Se ela desejar fazer o aborto, ela poderá fazer isso. Isso está em vigor até o momento e esse PL ainda não alterou nada disso. Ué, Tobias, mas eu sempre ouvi falar que no Brasil o aborto é permitido em 3 situações. Pois é, de fato são, mas no Código Penal só 2 estão constando. A terceira é um entendimento da Suprema Corte do STF lá em 2012 que diz assim, trouxe uma reportagem do G1. O Supremo decide por 8 votos a 2 que aborto de feto sem cérebro não é crime, ou seja, crianças anencéfalas que não vão poder viver fora do útero da mãe também poderão passar pelo procedimento do aborto. Tá escrito aqui, ó, nas letrinhas pequenas. Após 2 dias de debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, dia 12 de abril de 2012, tá? Que grávidas de fetos sem cérebro poderão optar por interromper a gestação com assistência médica. Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não é crime. Entendeu agora de onde vem a lei do Brasil que diz que o aborto pode acontecer em 3 casos? Pois muito bem. Muita atenção agora que nós vamos entrar no caso específico desse projeto de lei. Se você parar para analisar todos os artigos que eu li para você, existe uma questão muito importante. Não existe um marco temporal, ou seja, até que momento esse aborto pode ser realizado, falando obviamente dos casos de aborto legal, porque o aborto ilegal não pode ser praticado em nenhum momento da gestação. Então, não havendo essa previsão legal, nós podemos dizer que nós vivemos numa espécie de insegurança jurídica, que é quando a mãe, que é quando a equipe médica não sabe efetivamente se ela está dentro ou fora da lei, uma vez que a legislação não diz até qual idade gestacional o aborto pode ser realizado. Isso não existe no ordenamento. Então, essa insegurança jurídica cria um vácuo à interpretação. E é exatamente neste ponto que vai entrar esse PL 1904. Entendendo tudo isso, nós vamos pular para o ano de 2017, ano em que o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, se é que isso faz algum sentido, entrou no STF com uma ADPF número 442. E o que é uma ADPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na prática, isso significa que o PSOL e seus advogados queriam que o aborto fosse descriminalizado, que não fosse crime cometer aborto no Brasil. Olha só a manchete que eu trouxe para você do dia 7 de março de 2017, que diz assim na sua manchete: a ação do PSOL no STF pede a descriminalização do aborto. E o que isso implicaria de fato na vida dos brasileiros? Letrinhas pequenas bem rápido para você. A ação encaminhada pelas advogadas pede a descriminalização irrestrita a toda interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação. Ou seja, você permite o aborto em absolutamente todos os casos
casos até a 12ª semana de gestação. Mas o porquê disso? Seguindo aí, ó. O mesmo período é adotado como marco legal em muitos países onde o aborto não é crime. Segundo um documento divulgado pelo grupo, é neste período gestacional que ocorre a maioria dos abortos voluntários no mundo, além de ser o período mais seguro para a interrupção. Pega essa parte que ela é muito importante. O próprio PSOL está dizendo que o período mais seguro para fazer um aborto seria até a 12ª semana. Seguindo aqui, a própria Organização Mundial da Saúde diz que o risco de complicações em um aborto realizado nos 3 primeiros meses é de 0,05%. Além disso, com 12 semanas, a vida do feto fora do útero é inviável. Ou seja, se a criança tivesse que se realizar um parto de emergência numa gestação de 12 semanas, essa criança não viveria sem a mãe. Então a questão aqui, e isso é uma opinião, é o PSOL está desrespeitando o processo legislativo e ao invés de discutir isso na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, leva direto para o Judiciário, judicializando uma questão muito importante. Mas preste atenção, o próprio PSOL estipulou neste caso um marco temporal para a realização do aborto. E isso vai ser muito importante mais para frente, guarda essa informação. E como isso tramitou dentro do STF? Bem, isso foi parar nas mãos da Rosa Weber, ex-ministra do STF. Por que ex-ministra? Porque ela se aposentou em 2023, ou seja, no ano passado. Só que aí ela fez o seguinte, ela se tornou relatora do processo e se tornou presidente do STF antes da sua aposentadoria. E olha o que ela fez. Esse projeto estava parado desde 2017, lá no STF, e antes dela se aposentar, ela quis deixar a sua marca no STF. É como se ela tivesse pego uma granada, tirado o pino, jogado dentro do STF e saiu correndo. Ela falou o seguinte, ela colocou para votação esse pedido, essa ADPF, deu o seu voto enquanto relatora e se aposentou. Olha só, a Agência Brasil, manchete do dia 22 de setembro de 2023. Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto até a 12ª semana. Ou seja, já existe uma decisão de uma ex-ministra do STF, onde o aborto no Brasil será descriminalizado sem passar pelo devido processo legislativo. Pois muito bem, pasmem com o que eu vou te dizer agora. Por incrível que pareça, ela dá o seu voto de relatora, ela era presidente do STF, mas ela se aposenta, porque ela chegou na idade máxima, no que nós chamamos de compulsória. E aí, olha quem usou de bom senso, o ministro Barroso. Justamente ele, aquele do perdeu mané, aquele do vencemos o bolsonarismo. Se é que um juiz de Suprema Corte, um ministro tem que vencer de forma política algum tipo de movimento. Pois muito bem. Ele agiu com sensatez e, olha só, ele paralisou todo esse processo, até porque ele se tornou o presidente do STF com a aposentadoria da Rosa Weber. Olha só, Metrópole, do mesmo dia, é a reportagem. Barroso suspende votação no STF sobre legalização do aborto. E por que isso é muito importante? Porque esse assunto ele é muito delicado para ser decidido na Suprema Corte. Até mesmo dentro da Câmara dos Deputados, que é o processo legal, é muito complexo. Na minha opinião, e eu quero saber sua opinião, pode colocar aqui nos comentários, isso deveria ser realizado em um plebiscito, ou seja, perguntar à população de fato o que ela pensa sobre esse assunto. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Você está entendendo tudo até aqui? Então vamos lá. Seguindo a nossa linha do tempo, a nossa timeline. Olha o que aconteceu esse ano e que vai gerar justamente a apresentação do tal PL do aborto 1904. O CFM, você sabe quem é o CFM? É o Conselho Federal de Medicina. Então agora nós estamos tirando da esfera política, estamos tirando da esfera judiciária, estamos colocando em um órgão técnico. Estamos falando de médicos, pessoas da ciência, homens e mulheres que estudaram medicina. Olha o que diz aqui a manchete. Resolução do CFM disciplina o uso de procedimento em caso de estupro a partir da 22ª semana de gestação. Ou seja, os médicos, os detentores do conhecimento e da ciência disseram o seguinte: fazer aborto após 22 semanas é um risco para a mãe. Esse é o problema. Eles não entraram numa discussão filosófica, eles entraram numa questão técnica, científica. Uma criança com 22 semanas de gestação só tem um jeito de sair de dentro da barriga da mãe, que é pelo
parto, seja o parto de uma criança viva, seja o parto de uma criança que passou por um processo de aborto. Não vai ter jeito, você vai ter que tirar a criança de lá de dentro e ela já é uma criança completamente formada. Daí os riscos da vida da própria mãe, como diria, por exemplo, aquela reportagem que eu mostrei para você do pedido do PSOL lá no STF. Olha só as letrinhas pequenas aqui, fica muito atento. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, aprovou a resolução número 2378/2024, que veda o médico de realizar a assistolia fetal antes dos procedimentos de interrupção de gravidez acima de 22 semanas, nos casos oriundos de estupro. O documento foi publicado no dia 3 de abril, quarta-feira, no Diário Oficial da União e já está em vigor. Ou seja, a ciência entrou em campo e disse o seguinte: não fazer a assistolia fetal. Bom, esse termo é muito importante. Do que se trata a assistolia fetal? Olha a gravidade disso. Significa você pegar uma injeção, essa injeção com uma agulha bem grande, você vai perfurar a barriga da gestante, vai perfurar o útero, vai chegar até a criança, até o feto, vai injetar nela uma substância e ela vai morrer em algo que é extremamente invasivo e doloroso para a mãe, mas especialmente para aquela criança. Você está entendendo a crueldade disso? E depois desse procedimento, você ainda teria que tirar a criança de dentro dessa gestante, de dentro dessa mãe, o que seria um risco, que é o que o CFM está dizendo. Só que aí, quem apareceu na jogada? De novo, o Partido Socialismo e Liberdade. Reportagem da Folha de São Paulo. PSOL entra na justiça contra a norma do CFM que restringe aborto legal. E aqui é um ponto muito importante, e eu quero que você questione todo mundo com relação a isso. Não é justamente a esquerda, o PSOL, que se diz defensor da ciência, que diz que todos os outros eram negacionistas quando não defendiam a ciência? Pois muito bem, nós temos um caso prático de cientistas, médicos, pessoas estudadas que dizem: não realizem a assistolia fetal para o aborto após 22 semanas de gestação. E aí o PSOL ignora completamente a ciência, ignora um órgão técnico e aí ele simplesmente age com a ideologia. Ou seja, quando a ciência não serve à ideologia da esquerda, aí a ciência passa a não servir mais. Será que eles se tornaram negacionistas? Diz aí você, quero saber a sua opinião. Seguindo nossa timeline. Bom, esse pedido do pessoal foi feito a quem? Foi feito ao STF. E caiu nas mãos de quem? Alexandre de Moraes, o dono do Brasil, o homem mais poderoso desse país. E olha só o que diz a reportagem do G1. Moraes suspende resolução do CFM que impedia procedimento usado em caso de aborto legal. Ou seja, o judiciário passou por cima de uma determinação de um órgão técnico, científico e, judicializando a questão, simplesmente proibiu que aquela resolução, de fato, estivesse em vigor. Letras pequenas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira, dia 17, a suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM, que proíbe médicos de realizarem a chamada assistolia fetal, que eu acabei de explicar para você do que se trata. Você está entendendo que tudo que a gente está conversando até agora não foi debatido no legislativo, ou seja, no lugar adequado para as discussões de leis, mudanças de leis e todo o ordenamento jurídico do país? Os parlamentares já não estão muito felizes com Alexandre de Moraes devido a todos os excessos que ele tem cometido juntamente com o STF. E aí, olha como é que os parlamentares têm se posicionado. Correio Brasiliense. Bolsonaristas criticam Moraes por derrubar normas sobre aborto, governistas apoiam a decisão. Ou seja, enquanto a direita, no caso eles chamam todos aí de bolsonaristas, e não são só bolsonaristas, tá? São contra essa decisão do Alexandre de Moraes, os governistas, ou seja, a esquerda, que apoiam o Lula, o governo atual, o PT, eles são favoráveis ao que o STF está propondo. Rádio Itatiaia. Deputado faz demonstração de aborto em sessão crítica de Alexandre de Moraes. Uma situação bem esquisita, inclusive, dentro do plenário da Câmara. E Gazeta do Povo. Conservadores criticam Moraes por derrubar norma do Conselho Federal de Medicina que impedia morte de bebês. Bom, entendido até aqui então? Então nós temos a esquerda sempre recorrendo ao STF. O STF
quase sempre a favor dos pedidos da esquerda, e nós temos a direita que está questionando justamente, olha, o local de se debater isso aqui é no Legislativo. Pois muito bem, o que os deputados da direita do Brasil fizeram? Agora sim. Esses deputados, em especial o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, partido do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, agora sim ele entrou com um projeto de lei, um PL. Esse PL foi protocolado agora em 2024. O número do PL, o PL tem número, ele não tem nome. Ele é apelidado nas mídias sociais, na opinião pública, mas ele tem número dentro do parlamento. O número dele é 1904. Agora vem a parte técnica. O que diz esse projeto que muita gente tem se colocado contrário? Atenção no resumo do projeto. Acresce 2 parágrafos ao artigo 124, um parágrafo único ao artigo 125, um segundo parágrafo ao artigo 126 e um parágrafo único ao artigo 128, todos do Código Penal brasileiro, e dá outras providências. É isso que esse projeto de lei faz. Mas é claro que eu vou especificar cada um desses parágrafos que estão sendo acrescidos no Código Penal. Aquele que eu te mostrei no início do vídeo, de 1940, que diz que o aborto é ilegal em determinados casos e legal em outros casos. Entendeu até aqui? Pois muito bem, agora é o ponto central do nosso vídeo. O PL 1904 de 2024, o que ele de fato diz? O que ele modifica no Código Penal? Aqui vem as narrativas que nós vamos responder nesse vídeo, e é o que você tem visto aí nas manchetes, nas redes sociais, na opinião pública e principalmente na esquerda. Todo esse vídeo é dedicado principalmente a responder essas 4 questões, e eu vou responder todas elas. Você vai sair daqui entendendo absolutamente tudo o que esse PL significa, principalmente com relação a esses 4 pontos. Para isso, nós precisamos voltar ao Código Penal brasileiro, lembrar o que ele diz e entender como esse PL modifica o texto da lei. Então, retomando o Código Penal, aborto proibido é crime no artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Ou seja, aqui está falando da mãe provocar um aborto contra si ou permitir que outro faça isso. Pena de 1 a 3 anos. Isso seria revogado. O projeto ainda não foi aprovado, lembre disso, apenas a urgência. Caso ele seja aprovado, muda isso, muda essa pena. E olha o que entra no lugar. Um outro parágrafo que diz assim, ó: quando houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme delito de homicídio simples, previsto no artigo 121, justamente do Código Penal. Então, entendendo a modificação que é proposta, se esse projeto de lei for aceito, a pena para aborto para a mãe, que era de 1 a 3 anos, passa a ser considerada de homicídio simples. E qual é a pena prevista no Código Penal? É o artigo 121, matar alguém, que diz que a pena é de 6 a 20 anos. Então, ela não é 20 anos, ela é de 6 até 20. Então, o juiz vai julgar essa questão. Mas agora tem um dos pontos mais importantes do projeto de lei, porque ele vai acrescentar um segundo parágrafo. E olha como esse parágrafo é importantíssimo, só que não está aparecendo na imprensa nem nas redes sociais. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Ou seja, é como se estivesse colocando um dispositivo de perdão judicial. Caso o juiz entenda que aquele aborto provocou um dano tão sério à própria mãe, ele pode suspender a própria punição, ou seja, ela não iria presa nem em 6 anos, nem em 20 anos, e nem em situação nenhuma. Agora eu te pergunto, você tem visto isso aí na mídia? Alguém tem falado isso para você? Muito difícil, né? Porque a narrativa é que está sendo imposta. Vamos para o próximo artigo. Há ainda o aborto enquanto crime. O artigo 125, que diz aqui, ó, provocar aborto sem consentimento da gestante, que é o caso mais grave. A mãe não quer passar por um processo de aborto, só que alguém vai lá e realiza sem o consentimento dela. Olha como é que a pena já era mais alta, de 3 a 10 anos. Mas com esse projeto, caso ele seja aprovado, também se revoga isso, e olha o que entra no lugar.
Parágrafo único, porque não tem parágrafo nenhum. Quando houver viabilidade fetal presumida, gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 do Código Penal, que eu já expliquei para você, que é pena de 6 a 20 anos. Ou seja, se alguém cometer aborto em uma mulher e ela não tinha consentido isso, a pena também vai ser de homicídio. Entendeu o que a lei está mudando? Nos casos que o aborto é crime já no Código Penal? Pois muito bem. Temos mais um artigo. Agora, o artigo é o 126. E esse se aplica principalmente à equipe médica. Aqueles que realizam um aborto em uma gestante, mesmo que ela queira, mesmo que ela esteja concedendo. Diz assim um artigo no momento atual: provocar aborto com consentimento da gestante. Ou seja, a mulher chegou lá no hospital e falou: eu quero que se realize o aborto. Ou no hospital, ou numa clínica clandestina, ou quem quer que seja. Bom, de quanto será a pena? De acordo com o Código Penal em vigor, de 1 a 4 anos. Pois bem, isso seria revogado juntamente com esse parágrafo único, que se tornaria parágrafo 1º, e se acrescentaria um segundo parágrafo. E o que diz esse segundo parágrafo? Todos aqueles que fizerem esse aborto, mesmo com consentimento da mãe, também responderiam por homicídio simples com pena de 6 a 20 anos, como nos casos anteriores. Entendido até aqui? Tá vendo que é bastante coisa, que o debate tem sido reduzido simplesmente a quem é a favor e quem é contra? A situação é muito, muito mais complexa. Só que é agora que entra a grande questão. Porque todo o debate e todos os problemas têm sido gerados nos casos que o Código Penal já permitia o aborto legal. E aí nós estamos tratando do artigo 128 do Código Penal, que diz assim: atualmente não se pune o aborto praticado por médicos. Então, neste caso, o aborto é legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então, no caso do estupro, o médico pode realizar o aborto e isso não vai acarretar em nenhum processo, em nenhuma pena, nem para a mãe, nem para a equipe médica que realizar. Agora, nós temos uma série de questões aqui. Você sabia que o governo Lula desobrigou a suposta vítima de estupro a ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência e ir até o IML fazer o exame de corpo de delito? Ou seja, atualmente no Brasil, uma mulher é considerada estuprada desde que ela chegue num hospital e diga: eu fui estuprada. Ela não precisa comprovar absolutamente nada. Ela não precisa ir na delegacia, não precisa ir ao IML fazer exame de corpo de delito, nada. Ou seja, na prática, uma mulher que quer fazer um aborto por conveniência, basta ela mentir, dizer que foi violentada. Ela não precisa dar nenhuma explicação. Você concorda com isso? Isso é uma norma técnica, sabe de quem? Do Ministério da Saúde do governo Lula. E nem é desse governo não, tá? Dos governos anteriores. Só para você entender como é que a situação no Brasil tá muito, mas muito complexa. Pois muito bem, olha só o que diz aqui a lei atual. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Diz assim o texto da lei: se a gravidez resultar de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, na prática, significa: a mulher está gestante, chegou no hospital, falou: fui vítima de um estupro, não precisa comprovar nada, pode-se realizar o aborto no Brasil no atual momento. Pois bem, é aí que vai entrar o ponto mais sensível do projeto de lei, que vai alterar essa questão e vai dizer assim, ó: parágrafo único. Se a gravidez resultar de estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista neste artigo. Ou seja, se a mulher, mesmo estuprada, chegar no hospital querendo realizar o aborto, mas ela tiver numa idade gestacional acima de 22 semanas, esse aborto não poderá ser realizado. Tobias, mas isso é a maior crueldade de todas. Mas você está entendendo o porquê desse projeto de lei? Ele está acontecendo justamente porque o próprio CFM aconselhou de forma científica a não se realizar aquele procedimento completamente doloroso e invasivo no qual você injeta uma substância com uma seringa, com uma agulha diretamente em um feto de 22 semanas, que são 5 meses de gestação. É uma criança que, inclusive, pode sobreviver, claro que com muito auxílio da ciência, do lado de fora da barriga da mãe.
Você está entendendo isso? Ou seja, se isso acontecer no Brasil, se esse projeto de lei for aprovado, o que vai acontecer? Tanto a equipe médica quanto a mãe estarão incorrendo em crime. A equipe médica no artigo 126 e a mãe no artigo 124, como eu expliquei aqui para você. Você conseguiu entender? Viu que a questão é muito mais complexa? Então, na prática, o aborto continua sendo permitido no Brasil em 3 casos. No caso 1, risco de vida para a mãe. No caso 2, fetos anencéfalos. Mas no caso 3, estupro, se o projeto for aprovado, e ele ainda não foi aprovado, não está ainda em debate o mérito, até a 22ª semana. Somente até aí. Ou seja, o projeto inteiro trata de colocar um marco temporal para o aborto no caso de estupro. É só isso. Deu para entender? Não revogou a possibilidade do aborto no Brasil nos casos já previstos em lei. Só acrescentou um marco temporal. E aí, nós voltamos lá no item anterior, aonde eu falo para vocês, olha só a narrativa. O PL 1904 de 2024 criminaliza as crianças? Não, não criminaliza as crianças. Por um motivo óbvio, você realmente acha que uma criança que foi estuprada, e gente, eu não consigo nem imaginar o tamanho do trauma, o tamanho da dor que deve ser isso. Precisamos ser sensíveis a todos os lados, porque só existe tragédia nesse caso, só tragédia. Contudo, uma criança vítima de abuso sexual, de estupro, que geralmente acontece dentro de casa por pessoas próximas, essa criança, caso se realize um aborto, ela não será punida de 6 a 20 anos. E por que não? Porque ela não é regida pelo Código Penal brasileiro. Uma criança, ou seja, qualquer pessoa no Brasil com menos de 18 anos, ela vai ser regida pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela sequer comete crime, é ato infracional. Você está entendendo como é que a narrativa é que está pegando? Ou seja, as crianças não estão sendo penalizadas no nosso país com a possível aprovação desse projeto. Torna o estuprador pai, mais uma narrativa da esquerda. Mentira! Porque olha só o que está circulando na grande mídia, que o estuprador poderia possivelmente lá na frente requisitar a guarda do filho. Isso é proibido no Brasil. E outro, você leu ali, você viu comigo todos os artigos desse projeto de lei. Em que momento o estuprador foi beneficiado? Em nenhum momento. Está aqui tentando se proteger a vida daquela criança inocente que está na barriga da mãe com 5 meses. Já é uma criança formada. Então isso é mais uma narrativa da esquerda. Favorece o estuprador ou a cultura do estupro? De que forma? Agora, peraí, olha a hipocrisia da esquerda. Vocês são contra esse projeto porque supostamente ele favorece a cultura do estupro? Então vamos fazer o seguinte, eu desafio a esquerda. Vamos propor um projeto de lei que coloca prisão perpétua para estuprador e castração química. Vamos colocar aí esse projeto de lei? E aí, pessoal, vamos fazer esse projeto de lei? E aí, de fato, nós condenamos um estuprador a ser castrado quimicamente e nunca mais sair da cadeia? Ah, mas aí a esquerda não vai querer fazer. Aí a esquerda nem toca nesse assunto. Ou seja, o PL de forma alguma está favorecendo o estuprador. E por último, revitimização da vítima. Atenção, esse é o ponto mais sensível. De fato, uma pessoa que foi vítima de estupro, ela é uma vítima. Agora, já é extremamente temerário ela não precisar comprovar nada. Eu entendo a lógica e a narrativa da coisa. É porque é uma violência tão absurda, tão grande, que ela ainda teria que se expor em uma delegacia, explicar que ela foi estuprada, dar detalhes, isso é muito doloroso. Eu entendo. O problema é que essa norma técnica do Ministério da Saúde, do governo Lula, que desobriga o boletim de ocorrência, na prática, só favorece o estuprador. Porque pensa comigo, se uma mulher foi vítima de estupro, engravidou, chega no hospital e fala, eu quero fazer um aborto, mas eu não vou na delegacia, quer dizer que a polícia, que são os representantes do Estado para fazer investigação e prender pessoas, não está sabendo de nada. Ou seja, o estuprador vai permanecer livre. Então, é a própria esquerda do governo Lula que está beneficiando o estuprador. E, claro, a menina ou a mulher que foi estuprada, ela é uma vítima. Só que esse erro terrível, esse crime gravíssimo cometido pelo estuprador, que para mim tinha que ficar na cadeia para sempre com castração química, essa é a minha opinião, isso não pode justificar o assassinato de um bebê de 5 meses, de uma criança. E lembrando, o artigo não foi revogado, ele seria alterado. O aborto poderia continuar acontecendo, contudo, antes das 22 semanas.
É disso que se trata. Apenas isso. Não está se proibindo o aborto no caso de estupro. Só se colocou um marco temporal. Conseguiu entender efetivamente do que se trata? Agora, pera. Eu quero saber primeiro a sua opinião com relação a tudo isso que eu comentei aqui. Vai lá nos comentários, coloca aí, é muito importante. Mas olha como a esquerda no Brasil tem se mostrado hipócrita. Em especial o governo Lula. O Lula está mentindo para a população brasileira. Ah, Tobias, isso não é nenhuma novidade. O Lula é o pai da mentira. Presta bastante atenção nisso daqui. Olha por que o Lula está mentindo. CNN Brasil diz assim na sua manchete, isso está em todas as mídias. Projeto do aborto. Lula diz que é, abre aspas para Lula, insanidade, punição maior à vítima do que ao estuprador. Até porque um está cometendo um crime de estupro, que é um crime hediondo e por mim tinha que ser prisão perpétua, e outro está cometendo um homicídio, está matando uma criança com até 5 meses. Lembrando que não está proibindo o aborto no caso de estupro. Contudo, antes das 22 semanas. Dito isso, entendeu aqui o que o Lula está dizendo para todo mundo? A mídia está repercutindo amplamente que o Lula é contrário a esse projeto de lei. Será que é isso? Não é não. Isso é mentira. Olha só essa reportagem de O Globo. Governo Lula, abre aspas, lavou as mãos, fecha aspas, sobre PL do aborto e orientou o PT a aprovar a urgência. Não, você não viu errado. O PT orientou a sua base, o PT que detém aí a maior parte dos deputados na Câmara, porque tanto tem muitos deputados que são do PT, mais a base aliada, PSOL, PDT e vários outros partidos à esquerda, o PT orientou que se votasse favorável à urgência do projeto. Só que todos aparecem nas redes sociais dizendo que não, isso não é verdade. É verdade sim. Mas, Tobias, isso não faz sentido. Faz sentido, o Lula é um mentiroso quanto mais. Por que isso? Porque o Lula, o seu governo está derretendo. A popularidade do Lula cai a cada dia. E ele sabe que a questão do aborto é extremamente sensível à população brasileira. Faz o seguinte, como eu já propus no início do vídeo, faça um plebiscito sobre o aborto, mas dessa vez, coloque em vigor o que a população decidir. Porque no Estatuto do Desarmamento a população decidiu uma coisa e justamente o governo da esquerda fez outra. Ou seja, como o seu governo está derretendo, a sua popularidade cai a cada dia, ele quer fazer uma sinalização aos evangélicos, à direita, aos conservadores, que sim, a maioria da população brasileira é conservadora. Quer dizer, a maioria da população brasileira nem sabe o que é. A verdade é essa, não tem sequer conhecimento ou estudo para isso. Mas, ao ver a sua popularidade derretendo, uma economia que vai de mal a pior, escândalos e mais escândalos se acumulando, ele faz o seguinte, ele diz uma coisa na mídia para sua base se manter ativa, mas nos bastidores ele faz uma coisa bem diferente. Rapidamente para a gente terminar. Letrinhas pequenas aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Letras pequenas para você entender aqui, ó. Apesar das manifestações públicas de repúdio por parte da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, o governo Lula, abre aspas, lavou as mãos, fecha aspas, na discussão do projeto que equipara a punição para a mulher que fizerem aborto legal após 22 semanas de gestação, a pena para homicídio simples, que é de 6 até 20 anos. Lembrando que tem esse intervalo aí e que ela ainda pode ser perdoada. Tem essa questão. Último parágrafo e o mais importante. Antes da votação, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, PT do Ceará, lá do Nordeste, afirmou que a questão, abre aspas, não é matéria de interesse do governo, fecha aspas. Nos bastidores, a orientação foi que os partidos da base não se opusessem ao projeto e aderissem à votação simbólica que aprovou a urgência na noite de ontem. Ou seja, não foi nada feito escondido. A votação foi simbólica porque houve um acordo no colégio de líderes com o apoio da própria esquerda. Porque se o governo é contra e o governo detém a maior parte dos parlamentares, o governo poderia frear isso com tranquilidade. Mas isso não aconteceu. Você está entendendo toda a questão da narrativa que vai muito contrária aos fatos. Então agora, chegamos no final desse vídeo longo, que eu expliquei detalhe por detalhe. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito desse projeto de lei? E o que você pensa dessa narrativa que está sendo criada? Que crianças estão sendo prejudicadas, que as mulheres, que o estuprador está sendo beneficiado. É tudo mentira da esquerda. Mas agora eu quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Olha, vídeo longo, cansativo, tive que ler muita
coisa para trazer todas essas informações. É o seguinte, você está liberado para encher aqui os comentários a favor, contra, criticar, mas o que eu queria aqui, o meu objetivo era trazer embasamento para a sua opinião. Espero que eu tenha conseguido. É importante demais que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo na política brasileira. Você entendeu agora como é que tudo no Brasil é muito nebuloso e muito confuso? Espero ter te ajudado, ter desvendado boa parte aqui das questões que envolvem esse PL, que sim, é polêmico, mas não faz nada do que a esquerda está propondo. Bom, essa foi a minha contribuição, espero que você tenha gostado, que você clique aqui ó, na logo do canal, clica, se inscreve aqui, é muito importante para o meu trabalho e dá relevância. E claro, esse vídeo vai ser bombardeado de todos os lados. Muito provavelmente a própria plataforma não vai entregar para as pessoas, porque eu falo aqui de temas sensíveis. Então, se você não ajudar, esse vídeo não vai sair do lugar. Conto com a sua ajuda. Obrigado de coração. Clica aqui. Beijo do top. Fica com Deus. Fui.